Então vamos ao quadro de perguntas e respostas. E a primeira pergunta é do Pedro Zombie. E aí, beleza? Beleza, e aí? A Daniela perguntou o seguinte: você tem algum livro em particular que lhe enche de orgulho por ter escrito? Tem um livro meu que é Um Cego em Buenos Aires, que talvez seja o livro que mais chega próximo daquilo que eu queria ter feito. Porque geralmente tem um abismo, né, entre aquilo que você concebe, aquilo que você imagina, que você quer fazer e aquilo que sai no final. Então, no caso de Um Cego em Buenos Aires, eu sinto que eu consegui obter o objetivo que eu pretendia. Isso é muito difícil, na verdade. O Luiz Luz Marques Castro perguntou: Foucault ou Chomsky? É preciso escolher, Luiz? Olha só, eu li muito mais Foucault do que Chomsky. Se você me perguntasse 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu responderia Foucault sem sombra de dúvida. Mas eu estou muito mais próximo hoje, eu acho, da mentalidade anglo-saxã em termos de produção filosófica do que da continental europeia. Então eu fico dividido. Eu sou muito mais leitor de Foucault do que do Chomsky, mas estou muito mais próximo do Chomsky hoje do que do Foucault. O Kleber Lima perguntou: você acredita que a solução para o Brasil venha sem derramamento de sangue? Eu espero que sim, Kleber, porque se você pensar quem possui as armas hoje, se houver derramamento de sangue, será de quem não está armado, será de quem está defendendo a paz. Então eu, de fato, espero que a solução seja pacífica, seja através do diálogo, seja através de manifestações pacíficas, seja através de soluções racionais e não através da violência. A Galota perguntou: você disse que o país mais racista que você viveu é os Estados Unidos. Qual é o menos racista em que você viveu? Bem, eu morei no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Itália, Espanha, um pouco em Portugal, Reino Unido e depois fiquei na estrada, né? Então, desses que eu morei mais tempo, que eu passei mais tempo vivendo, eu posso dizer que o Reino Unido, embora não seja um país que não é racista, porque de fato tem elementos racistas também lá, eu percebo que é um país que tenta confrontar de modo positivo certos problemas. Então há um esforço de lidar com as diferenças, há um esforço de tentar solucionar essas questões. Eu mencionei semana aqui um documentário sobre a Jane Elliott, que fez um experimento em sala de aula com os alunos, né, segregando alunos pela cor dos olhos. A Jane Elliott fez experimento em vários locais diferentes dos Estados Unidos, em empresas, em universidades, em escolas, e tem um programa de TV no Reino Unido que ela faz experimento lá para ver o resultado disso. E foi o único experimento, eu vi vários experimentos dela, para ser bem sincero, eu vi vários. E foi o único experimento no qual eu vi que as pessoas que deveriam segregar as outras, não as segregadas, as que segregariam as outras, fizeram um boicote contra o experimento. Elas não toparam participar do negócio. Elas disseram: eu não posso discriminar os outros, eu não posso fazer isso com essa pessoa por causa do cor dos olhos dela. E daí depois, quando perguntado para a pessoa disse, a pessoa branca, ela disse: eu sou casada com um homem negro, eu não posso fazer isso, eu não posso segregar alguém, eu não me sinto bem fazendo isso. Então, eu imagino que dos locais que eu morei, foi o único, não talvez o único, mas foi um dos que mais eu vi esforços de integração de pessoas com deficiência, de pessoas de outras etnias. É um dos poucos países no mundo no qual eu vi, por exemplo, mulheres muçulmanas de véu, trabalhando com véu em lojas de departamento, em joalherias, ou seja, eu sinto que há um esforço de integração. Isso não quer dizer que não exista preconceito, não quer dizer que não exista racismo, existe. Já é um passo além, já é um passo de tentar mostrar como pode ser diferente a sociedade. Mas ainda tem esses problemas também, é bem complicado o negócio. O Roberto Portugal de Biasi perguntou: Henry, você pensa em um dia morar de volta no Brasil ou desenvolver atividades por aqui, palestras, aulas, cursos, etc. Seus vídeos são excelentes, parabéns, abraço. Obrigado, Roberto, obrigado por acompanhar aqui. Morar no Brasil eu não penso mais, eu já estou muito tempo fora, são mais de 15 anos fora do Brasil. Quero que meu filho tenha experiência no país no qual ele vai ter segurança. Eu não consigo imaginar criando meu filho no Brasil, por exemplo. Então, sem chances de voltar a morar aí pelos próximos anos, e eu não consigo realmente me ver mais. Mas fazer atividades aí, a gente pensa assim. A gente estava planejando fazer palestras no Brasil em agosto desse ano agora, mas teve a pandemia, a gente cancelou todos os planos porque não vai ter condições mesmo nem de viajar para aí, muito menos depois, porque, sinceramente, as consequências serão bastante pesadas. Mas quem sabe ano que vem a gente possa pensar em alguma coisa, quando tiver uma vacina para o coronavírus, a gente possa planejar alguma coisa no Brasil, sim. A Terrabolista perguntou: você se interessa por arquitetura? Olha, não é a minha área, assim, realmente não entendo tanto assim, mas já estudei
principalmente por causa de história da arte. Então, quando você vai estudar história da arte, a Grécia Antiga, a Roma Antiga, você acaba sendo inevitável aprender sobre arquitetura, sobre as colunas gregas, né? Então, eu tenho uma noção bastante básica de arquitetura, por exemplo, Bauhaus, por exemplo, Art Nouveau, Art Deco, mas não sou um especialista nessa área e não entendo tanto assim. A Gabi perguntou, o que você anda lendo? Eu estou relendo agora A Elite do Atraso, do Gessé Souza, porque é um livro que é uma referência importante para mim e eu gosto do modo como ele entende o Brasil e a desigualdade no país, os abismos que existem no Brasil. E também estou relendo agora a obra completa do Nietzsche. Meio que abandonei no meio do caminho aqui, estava lendo A Origem da Tragédia, me perdeu no meio ali, eu vou tentar voltar. O Camilo perguntou, virou alguma chavinha quando virou pai? Mudou algo? É automático ou você vai mudando aos poucos? Não virou nenhuma chavinha ao virar pai, não. Embora tenha sido planejada a gravidez da minha esposa, tudo, mas algumas preocupações mudaram, na verdade, né? Alguns medos, alguns receios, alguns projetos mudaram, mas eu sei que a gente cria para o mundo. Então, quando ele for adulto, ele vai seguir a vida dele. Então, não crio para mim, a gente cria para que ele seja um cidadão, para que ele seja uma boa pessoa e que seja feliz. O Leandro Lesina perguntou, é verdade que a maioria dos alunos não consegue se formar em um curso de filosofia? Eu não possuo nenhum dado sobre isso, nenhuma estatística sobre isso, então eu não posso dizer se a maioria ou minoria se forma. O que acontece é que muita gente desiste no meio do caminho, porque não é um curso fácil, não é um curso que é muito recompensador em termos de carreira, então eu sei que muita gente desiste mesmo. No meu curso, por exemplo, eu posso dizer que uns 30% não concluiu o curso. Mas não posso dizer que seja a maioria. Eu acho que uma parte realmente não avança porque é uma área muito específica, nem todo mundo embarca na vibe da filosofia. O Henrique Vieira perguntou aqui, cite 3 coisas erradas na esquerda, seja Brasil, seja espanhola, mundial. Eu acho que as 3 coisas que eu vou citar aqui estão vinculadas a uma delas, que é o elitismo. A esquerda ela é elitista, ela acha que ela é melhor do que os outros. Subgrupos da esquerda pensam que são melhores do que outros grupos da esquerda. Então existe uma certa noção de que eu sei, eu entendo, eu estudei, as minhas referências são melhores do que as suas. Isso é muito ruim, porque isso, em vez de unificar as pessoas, divide. E como consequência disso também, vem 2 outras consequências negativas, 2 problemas da esquerda, que é não conseguir se comunicar com a base dos trabalhadores, que é a base da esquerda, na verdade, não conseguir chegar às pessoas, né, falar com a população, quais são os meus valores, o que eu defendo, porque é importante que vocês também defendam esses ideais, que é a seu favor, então essa comunicação é muito truncada, é como disse lá o Mano Brown, tem que voltar para a base, tem que conversar com a população, tem que conversar com os pobres, conversar com os trabalhadores, conversar com quem realmente se beneficiaria com as políticas de esquerda. E outra coisa também é a linguagem utilizada. Como é muito elitista, como são pessoas que são muito cultas, né, muito, sabe, com formação, né, então elas acham que elas podem falar desde um universo aqui em cima, sem precisar olhar para baixo. Falo só com meus pares, falo só com os outros historiadores, outros professores, outros filósofos, outros sociólogos, não preciso me comunicar com quem está lá embaixo, que precisa ouvir as coisas. Então esse elitismo ele é muito prejudicial, porque cria uma bolha intelectualoide e que não chega nas pessoas que precisam ouvir as coisas. Então esse esforço de descer do pedestal, de descer da Torre de Marfim e ir lá olhar o mundo real, ajuda bastante a romper esse abismo. O Pedro Leite pergunta, com tanto papo étnico, Bugalho, qual a sua ascendência, eu imagino, né? Ele fala descendência, mas qual a minha ascendência? Eu diria íbero. Uma parte da minha família, do meu avô paterno, é espanhola. Eles saíram de Pontevedra, foram imigrantes na Argentina e depois foram para o Brasil. Então uma parte da minha família vem da Espanha, que é onde estou agora. Mas o resto é aquela mescla brasileira, né? Aqueles mestiços brasileiros. Então tem parte portuguesa, tem parte de indígena, tem parte provavelmente também de negro. Então é uma mescla. Eu sou aquela mistura que surge no Brasil. O BRNFC perguntou, você diria que o livro Sapiens é muito básico para um filósofo? Um colega disse que não se interessa em lê-lo, pois já estudou aqueles temas na faculdade de filosofia. Isso não iria contra a própria etimologia da filosofia? Bem, primeiro porque o Sapiens não é um livro de filosofia, é um livro de história, né? Ele conta a história da humanidade ali, é um misto de antropologia com filosofia, então ele narra toda a história da evolução humana, principalmente na pré-história, embora ele chegue no período de revolução científica, mas é um livro de história. Harari, que é o autor de Sapiens, é um historiador, ele não é um filósofo. Então, e eu não estudei aquilo na filosofia, eu posso dizer para vocês aqui, que eu li no Harari, por exemplo, eu vi em documentários sobre a espécie humana ou em livros sobre história da humanidade. Então, não sei de onde o seu amigo tirou esse preconceito em relação ao livro do Harari. É um livro introdutório de história da humanidade, é um livro para o público geral, não é um livro específico para
graduados em História, por exemplo, é aquilo que eu disse anteriormente, né, a Torre de Marfim, é você achar que você está superior às coisas que são para o público geral. Eu acho um livro muito bom, na verdade, eu gosto bastante do Harari, acho um grande pensador desses tempos modernos, alguém que está sintonizado com as mudanças, e é um livro interessante para ler, sim. O Marcelo Nunes pergunta aqui, você acha que os protestos pacíficos são mais eficazes? Aqui tem a ver com a pergunta anterior, eu acho, né, sobre derramamento de sangue no Brasil. Com os protestos nos Estados Unidos nesses dias, vi muita gente falando que na história nada foi mudado através de protestos pacíficos, mas não acho que destruir locais públicos seja a solução. Eu também não acho, na verdade, como eu disse, quem está com as armas agora não somos nós, são os outros. Então, se eles quiserem violência, nós que sairemos piores nisso. Na verdade, eu até apresentei aqui tempos atrás um estudo sobre isso, sobre a violência em protestos, e pelo contrário, os protestos pacíficos são os que mais causam mudanças duradouras. Revoluções violentas ou protestos violentos têm menos consequências práticas, são muito mais perigosos em termos sociais do que protestos pacíficos e revoluções pacíficas. A Jane Fabulot perguntou, Henry, em qual profissão você se imaginava na adolescência? Bem, eu era muito sonhador, Jane, eu pensava em muitas coisas diferentes, eu queria ser designer de jogos, queria projetar jogos, né, de videogame, de computador, queria ser desenhista de história em quadrinhos, desenhava bastante na adolescência, também não aconteceu. Depois eu quis ser pianista, pratiquei bastante piano, também não deu certo. Eu queria ser muitas coisas, na verdade, mas uma coisa que eu queria ser era artista, eu queria produzir algo artístico. E eu vejo que encontrei isso na literatura, na escrita. Através da escrita eu faço aquilo que eu sonhava quando era adolescente, ser um artista. O Fino do Fino perguntou, qual o seu currículo acadêmico? Fez pós-graduação? Eu sou formado em filosofia pela UFPR, né, Federal do Paraná, e eu fiz pós-graduação, especialização em literatura brasileira e história nacional na UTFPR, que era o antigo Cefet e depois virou universidade. Na Universidade Federal eu estudei principalmente estética, né, ou seja, a parte da arte, a filosofia da arte, e também a questão da verdade. E meu trabalho foi sobre Heidegger e a questão da verdade na obra do Heidegger Ser e Tempo. Na pós-graduação estudei Fernando Pessoa e Nietzsche. Fiz a relação entre a crise da metafísica junto com os poemas do Fernando Pessoa. O Maurício Braga perguntou, Henry, em algum momento não pensou em parar de fazer vídeos? Ou por ataques ou por parecer que está enxugando gelo? Nunca pensei em parar, Maurício. Na verdade, eu imagino que o YouTube tem uma vantagem muito grande em relação à escrita, com a qual eu já tenho uma relação um pouco mais ambígua, né? Já pensei em desistir de escrever. É porque você tem resultados mais rápidos. Você publica um vídeo aqui, as pessoas assistem, né? Mesmo que sejam poucas pessoas, mesmo que sejam, sei lá, 200 pessoas, você tem uma resposta às pessoas. Você vai lá e publica o vídeo, alguém te comenta alguma coisa, você cria uma comunicação com os espectadores. A literatura é muito mais lento o negócio. Por exemplo, eu comecei a escrever no ano 2000, só comecei a ver algum resultado com escrita em 2013, 2014, por exemplo. Então foi muito mais gradual, muito mais lento. Parece que você não tem resultados. E no YouTube é muito mais rápido isso. Eu criei o canal em 2015, agora em 2020 são quase 500 mil inscritos. Ou seja, nesse sentido, isso dá um estímulo de você saber que você fala as coisas e chega a alguém, pelo menos. O Wildeni Antônio Gomes Júnior perguntou, qual foi o filósofo que te inspirou para ser filósofo? Eu diria que foram dois, Wildeni. Um deles foi o Nietzsche, porque o Nietzsche foi alguém que me mostrou que um filósofo pode ser itinerante, ele é alguém que abandona a academia, era professor acadêmico, ele abandona a academia e vai viajar o mundo, vai para a Itália, vai para a Suíça e fica pulando de cidade em cidade. Isso me estimulava bastante pensar em fazer isso um dia, né? Poder ser, sabe, um pensador itinerante, poder viajar o mundo, poder estar conhecendo as coisas, que possa estar em movimento e não estático, né? Então, nesse sentido, o Nietzsche, certamente. Mas um outro que me influenciou muito mais foi o Albert Camus, que é um autor francês, considerado existencialista, né, da tradição existencialista do Sartre, e ele me mostrou uma outra coisa, porque o Camus era formado em filosofia, e ele foi fazer filosofia não na academia, não em livros de filosofia, ele foi fazer isso na literatura. Ele foi escrever romances e peças de teatro no qual ele expõe a sua visão de mundo. Por exemplo, O Estrangeiro. Por exemplo, A Peste. O Camus foi alguém que escreveu pouquíssimos textos teóricos, pouquíssimos textos filosóficos. Um deles que é o Mito de Sísifo, que é um grande artigo, na verdade, é um grande ensaio filosófico. Então posso dizer que o Camus me inspirou bastante a produzir filosofia desse modo, através da escrita literária, através de romance, de contos, de ficção, e não tentando produzir uma obra sistemática, filosófica, acadêmica, que pouquíssimos vão ler depois. A minha intenção é que eu possa usar a escrita literária, a ficção, e através disso lançar ideias e propor questões, reflexões, dúvidas. Acho que isso funciona. Quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, deixe seu comentário, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!